Estamos entrando ao vivo. Pessoal, para fazer essa live hoje aqui, a gente sentiu saudade de vocês e eu tô aqui hoje com meu esposo, o hipnoterapeuta Marcos Mastre, para falar um pouco com vocês, né? A gente estava com saudade de vocês. E aqui nessa quarentena, nesse momento de quarentena que a gente está passando, a gente está aqui para conversar, para bater um papo, né, amor? É isso aí. Vamos bater um papo. Né? Além de a gente estar na quarentena, hoje é feriado, né? Então, já que não tem muita coisa para se fazer, vamos conversar. Não, vamos conversar. A gente já está com 13 pessoas ao vivo. Sejam muito bem-vindos ao canal Cláudia Master É Tempo de Brilhar. E, gente, muita gente pergunta para mim várias coisas a respeito de hipnose, hipnose clínica, hipnoterapia. E eu acho esse momento bem interessante da gente falar a respeito disso, né? Eu quero perguntar para o Marcos o que a hipnose soluciona de dor? O que você soluciona de dor através da hipnose? As pessoas procuram para quê? Bom, existem muitas dores físicas que são causadas pela mente. Uma mente conturbada, uma mente com um acúmulo de problemas emocionais podem gerar vários problemas físicos. Então, o que for emocional, praticamente, a auto-hipnose, a meditação, hipnoterapia, que resumindo é uma coisa só, pode ajudar muito aí na solução de vários problemas. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela fuma por algum problema emocional e o cigarro sabe que causa vários problemas nas pessoas, né? Um problema que o cigarro causa que eu não sabia era a falência do intestino. E é uma coisa muito séria, muito grave. Então, o cigarro causou um problema físico, né? Um problema no intestino. E a hipnose faz uma pessoa parar de fumar rapidamente. Então, automaticamente, a pessoa vai resolver o problema dela parar de fumar e, por consequência, vai ajudar em todas as partes aí do seu corpo. E realmente, quando a pessoa também para de fumar, ela adquire, né, muito mais saúde, muito mais vitalidade, muda a família, muda o jeito que ela trata a família, muda toda a vida da pessoa é mudada através dessa questão dela conseguir parar de fumar. Então você está falando que a hipnose ajuda nos vícios, né? Não é só... Não, nos vícios, em demandas aí de ansiedade, depressão, tá aumentando muito, um absurdo que está aumentando o nível de depressão e ansiedade das pessoas por causa dessa quarentena, por causa de tanta informação aí que as pessoas têm recebido. Tem pessoas que são muito sugestionáveis e se alimentam muito de jornais. E o jornal, o que tem de bom no jornal? Geralmente um jornal nunca dá uma notícia boa, né? É sempre notícia de tragédia, notícia ruim, e essas notícias ruins vão entrando aí e somando, potencializando um problema que a pessoa já tem emocionalmente e vai agravando mais ainda o seu quadro de depressão, ansiedade. Eu tenho falado muito para as pessoas nesse período que a gente está vivendo, que é um período novo para todo mundo. A gente nunca passou por isso. A última quarentena que a gente teve, eu acho que foi... Não era vivo. Nem você era nascido. Foi 1917, 19, uma coisa assim. Que é boa, né? Faz muito tempo, né, que não tem uma quarentena no Brasil. Então, para a gente é muito novo o que a gente está vivendo agora. E as pessoas estão realmente surtando porque o direito que elas tinham de ir e vir está sendo negado agora. Você vê as pessoas indo à praia, estão sendo presas, vão para o parque, estão sendo presas. Então, esse tipo de informação agrava ainda mais o problema emocional, uma ansiedade que a pessoa tem, uma depressão. E quem lucra com isso, né, na verdade não tem quem lucra com isso, porque uma sociedade doente é ruim em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. A gente está passando por essa fase e tem que saber como que você vai passar por ela e como que você vai chegar ao final dela.
você tem uma estrutura, você está com uma estrutura, é bom até você comentar aí como é que vocês estão passando, como é que vocês estão... Vamos dar um oi para a Nanda. A Nanda deu um oi para a gente. Oi, Nanda. Obrigada aí por comentar. Vai comentando, vai fazendo pergunta, gente. Como que vocês estão passando, como vocês estão lidando com isso? A gente já sabe, a gente até fez vídeos aqui falando que as famílias estão se desintegrando porque estão sendo obrigadas a conviver um com o outro. Olha só que absurdo. Vai dando um like também, vai compartilhando aí com o teu amigo, com a tua amiga. A gente vai falar sobre hipnose. E essas pessoas que têm medo de hipnose, porque tem muita gente que fala comigo assim, eu tenho medo, gente, de hipnose. Hipnose é coisa do capeta, hipnose é feitiçaria. O que você responde para essas pessoas? As pessoas têm a tendência mesmo de associar a hipnose como algo místico, algo oculto, algo diabólico, e eu não tiro a razão delas porque elas foram ensinadas assim. A partir do momento que você ignora um assunto, você se torna um ignorante daquele assunto. E quando a luz daquela verdade entra na tua mente, você deixa de ignorar aquele assunto e você começa a pensar por si só. Eu mesmo já ouvi várias vezes que hipnose era a dominação mental, que a hipnose era uma coisa maligna. Inclusive a gente que é da igreja, né, a gente foi muito discriminado dentro da igreja por causa da hipnose. Só que a hipnose não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Esse nome ficou banalizado, esse nome criou um misticismo nesse nome por causa de muitos programas de televisão que mostrava o hipnotista tomando posse da mente da pessoa, dando uma cebola para a pessoa comer, a pessoa achando que é uma maçã, dando um dente de alho para a pessoa mastigar, e a pessoa está achando que aquilo é uma bala. Isso acontece? Acontece, por sugestão. Se a pessoa é sugestionável, ela vai achar que aquilo que um dente de alho é uma bala mesmo. Isso é real, isso é verdade. Mas não porque o hipnotista assumiu o controle da mente da pessoa. Não existe isso. Você só se permite ser hipnotizado se você quiser mesmo. Você não tem como ninguém te obrigar. Se você falar assim, eu não quero ser hipnotizado, não existe um ser humano no planeta que vai conseguir te hipnotizar. Então não é um controle mental, não é uma força poderosa, misteriosa que a gente adquire. Vamos desmistificar, porque você é técnico, você é especialista e você fala muito técnico. Então, assim, vamos desmistificar. A hipnose, eu vou falar bem generalizando. A hipnose, ela seria um relaxamento, começa com relaxamento. O que a pessoa que está aí, ela pode dizer, como é que eu sinto quando sou hipnotizada? Como é que eu posso saber que eu fui hipnotizada? Não existe variações para o termo hipnose. O que ela sente, Para você saber, para você saber o que é hipnose, mais ou menos. Imagine que você está assistindo um filme, você está assistindo a televisão ali e você está se emocionando com aquele filme, com aquela novela, com aquele programa. Você às vezes até começa a chorar ou começa até a falar com a televisão. Você sabe que aquilo é um programa de televisão, você sabe que ali são atores, mas você se emocionou porque você deixou se levar por aquele... Você deixou, tá vendo? Eu tava em hipnose aqui com vocês explicando o que é hipnose e a Cláudia me atrapalhou. Ela me tirou da hipnose. Então, hipnose é isso. Toda vez que você se emociona com alguma coisa e sua mente foca naquilo... lá, a Milene se emocionou agora com o final do filme. Isso é hipnose, Milene. Porque você se envolveu com aquilo, você fechou o foco naquele filme... E é como se não existisse mais nada na sua volta, só existe aquilo. Às vezes você está fazendo alguma coisa e perde a noção do tempo e do espaço. Quem já passou por isso? Quem já fez alguma coisa e perdeu totalmente a noção do tempo e do espaço? Às vezes você está andando de ônibus, está andando de trem, de metrô e você às vezes passa a estação. Caraca, o que aconteceu? Você estava em hipnose também. Quem é a pessoa que nunca procurou a chave do carro ou celular e estava na tua mão, e você procurando que nem louco pela casa, procurando o óculos e o óculos está na cara da gente.
Porque você fechou o foco em alguma coisa e esqueceu do resto. Isso é hipnose. Tá apaixonada é hipnose? Claro, é uma hipnose. A paixão é uma hipnose. Então, para vocês entenderem e não achar que hipnose é uma coisa satânica, maligna, é somente isso. Quem nunca pegou o carro para dirigir e do trabalho para casa, da casa para o trabalho, ou de algum lugar assim, e você faz o trajeto todinho sem perceber. Foi no automático. Isso também, você estava focado em outras coisas e a tua mente subconsciente guiou o carro ali sem você. Cláudia, não atrapalha o Master. A Fernanda. Não pode atrapalhar a pessoa. Então, é só isso. Agora, como que a gente usa a hipnose para fazer? Voltamos, gente. Deu uma travada aqui. A gente voltou. Então, eu estava aqui falando sobre hipnose. E eu estou aqui com o Marcos, né? Para tirar mais uma dúvida a respeito do que é hipnose. Eu sou coach, então eu trabalho transformando vidas de mulheres e é muito bom, eu atendo muitas pessoas online, inclusive agora na quarentena, muita gente me procura, né, para resolver assuntos internos, para o autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais você se cura e se potencializa. Então, você faz um mergulho interno dentro da tua mente, dentro de si mesma, vai descobrir, vai aprender a se amar. E quando eu faço os atendimentos, eu geralmente recomendo a meditação guiada, porque a meditação guiada ela vai trabalhar na tua mente subconsciente. Então, eu quero perguntar para o meu esposo, porque sempre que eu faço meditação guiada, as pessoas perguntam se é a mesma coisa que auto-hipnose. Então, Marcos, querido, tem diferença entre meditação guiada e auto-hipnose? Ou é tudo a mesma coisa? O que ela o que ela faz? Qual a importância? Bom, eu recomendaria a meditação, a auto-hipnose até para uma criancinha. Porque você tem que se conhecer. E qual a melhor maneira de você se conhecer? Você entendendo a sua mente, você se conectando com você mesmo. E só um momentinho, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Vão fazendo pergunta aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, porque todo mundo pergunta para mim, todo mundo, até quem fez coach, até a pessoa que estudou comigo, que se formou como coach, faz essa pergunta. Auto-hipnose, meditação guiada é a mesma coisa? E o que faz a meditação guiada pode fazer por você? Ela pode curar que dor? Ela pode mudar que dor dentro de você? A meditação guiada e a auto-hipnose, vamos explicar primeiro por quê. Por que seria útil uma auto-hipnose, uma meditação? As pessoas buscam muito conhecimento externo. Estudam, se formam e faz pós, faz doutorado e ficam expert naquele assunto, né, que estudou. Papai Quinho. William. O canal da... Oi, tio, saudade. Ai, beijo, minha fofa. Princesa. A Nicole. Então, a coisa mais importante de um ser humano seria o autoconhecimento. Deixa eu ler aqui para vocês a frase que eu amo do livro Arte da Guerra. Copiam aí, ó. Diz assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, ou seja, você sabe com quem você está lutando, você não precisa temer a batalha, porque você vai vencer. O ruim é quando você está lutando contra quem você não sabe, com quem você não conhece. Mas se você conhecer o seu inimigo e souber as estratégias que ele usa para te derrotar, você não vai ser pego distraído mais. Pode ver que uma pessoa, um lutador, antes de entrar num ringue, antes de entrar em um tatame, ele primeiro estuda bem o adversário. E
não pense que o teu adversário é aquela pessoa ali que te faz mal, que é o teu vizinho, o teu colega de trabalho. Não pense que ele é o teu adversário. O teu maior adversário é a sua mente. É a sua mente, é o único capaz de te paralisar, de te estagnar, é a sua mente. Então eu entendo que o seu adversário, aquele que você tem que conhecer as estratégias que ele usa para te derrotar, é a sua mente. Se você souber controlar suas emoções, souber controlar os seus pensamentos, nada e nem ninguém poderá te atrapalhar, poderá te fazer com que os seus sonhos não se realizem. Porque só você é responsável pela sua vida, pelos seus sonhos se realizarem ou não. Então, a respeito da auto-hipnose é o autoconhecimento. No Brasil, a gente não tem a cultura de obter autoconhecimento. O Brasil não tem nem a cultura de uma pessoa procurar ajuda psicológica, procurar ajuda de um terapeuta. O que eu ouço muito é que psicólogo, psicoterapeuta em geral são para loucos. Mas na verdade a pessoa que procura um profissional desse, ela está lúcida. Mas ela está lúcida o suficiente para procurar ajuda, para saber que ela precisa de uma ajuda. Então, para a pessoa reconhecer que precisa de uma ajuda, ela tem que estar muito lúcida. Então, se você tem algum problema emocional, mas não procura ajuda, tem algum preconceito, saiba que você está perdendo tempo. O Brasil é o país campeão em ansiedade e depressão no mundo. 2020 agora, a depressão vai ser ainda mais agora, com essa crise, né, de quarentena, pandemia. Né, muito. Da estatística. A Organização Mundial da Saúde dizia que isso lá em 2016, a Organização Mundial da Saúde já falava que em 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante para o trabalho. Imagina agora, que a gente já está em 2020 e está acontecendo aí surto de epidemia. Então, as previsões pioraram, né? Uhum. Então, o que a hipnose, a auto-hipnose e a meditação faz? Você sabendo fazer uma meditação guiada, com foco específico por um problema que você está vivendo, você vai saber resolver aquele problema. Primeiro você vai conhecer, entender que aquele problema talvez não seja tão grave assim como você pensa que é, entendeu? Quer fazer mais uma pergunta? Não, se é exatamente a mesma coisa, porque quando eu falo, a pessoa fala, mas é auto-hipnose ou a meditação? Aí eu sempre tenho que responder. Existe um conflito aí, uns falam que a meditação é diferente de auto-hipnose. Bom, é como a Cláudia fala, né? A gente tem que ser muito simples na hora de falar. Então, quais as dicas que vocês dão para enfrentar esse momento de pandemia? A dica que a gente dá é exatamente essa: você obter autocontrole, obtendo autocontrole, conhecendo a sua mente. E para você conhecer a sua mente, você tem que se conhecer, e através de auto-hipnose, através de meditação. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço uma meditação? É muito Aqui fácil. Aqui tem, no canal tem. Tem, no canal. De graça. A Cláudia botou um áudio, né? Que eu botei fiz. A do trem, que é projetando o futuro, para o pessoal passar agora esse momento de coronavírus, e botei da TPM, acho que botei da TPM para as mulheres, agora eu estou meio em dúvida, mas acho que... Não, botei para esquecer alguém, pessoas que estão com problemas emocionais, que estão se divorciando, estão deixando, né, tiveram problema aí com o relacionamento, né? Então, é simplesmente você colocar o fone no ouvido. Eu aconselharia você fazer o download do áudio, para poder depois desligar o seu telefone, colocar o seu telefone em modo avião, para não chegar mensagem no meio ali do mas assiste antes para dar. assiste antes para poder dar views aí no canal. View pra gente. Então é se colocar num lugar confortável, botar o fone no ouvido e seguir o passo a passo ali que eu vou falando. Se você acreditar no que eu estou falando, você vai conseguir entrar em auto-hipnose, você vai conseguir fazer esse trabalho. Gente, a do trem é maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa meditação que o Marcos fez do trem, né? Então, são auto-hipnose com propósito, não é uma coisa aleatória. Eu escolhi fazer
com propósito, porque pode ser que vá de encontro àquele momento que você está vivendo. E uma auto-hipnose dessa pode resolver o teu problema. Sabe? O problema que você está aí há vários anos pode ser resolvido ouvindo essas auto-hipnoses. E não é que você vai ouvir uma vez só. É bom você ouvir sempre, estar sempre entrando em contato com esse mundo aí, que é o teu mundo, é o teu mapa, né? Falando aqui em programação neurolinguística, é o teu mapa. Você entrar no teu mapa, é o que eu estou falando, gente. Se você, não adianta, eu sei que tem doutoras aí me escutando, que tá me vendo, não adianta nada vocês obterem tanto conhecimento. Eu e a Cláudia, a gente estuda tanto também, eu sei que vocês estudam tanto também, mas não adianta, se você não obter o conhecimento de si, não vai. Você pode ser um excelente profissional, você pode ter uma vida bem sucedida, mas se tua mente não estiver equilibrada, se você não tiver equilíbrio aí com tudo, vai estar descompensando em algum ponto aí da sua vida. Vocês estão me entendendo? Depois eu quero contar um testemunho meu, um depoimento. Testemunha na igreja, né? É um depoimento. Eu também até quero contar um pouquinho. Porque eu estava pensando, o Hugo perguntou, né, como superar esse momento da quarentena, e não é fácil pra gente. As pessoas às vezes pensam que a gente é ser humano, super mulher, super homem, mas todos nós, gente, passamos um momento difícil. E o que eu tenho feito nesses momentos difíceis, né? Eu tenho lembrado primeiro que nós somos um ser espiritual morando num corpo terreno. Eu creio nisso, independente da sua religião, não sei qual é a sua religião, mas nós somos um ser espiritual. Então eu tenho criado um ritual para mim, para que eu consiga superar isso tudo. Pela manhã eu faço oração, eu leio a Bíblia, eu busco a Deus. Eu geralmente faço isso antes de trabalhar. Tem um momento da tarde que eu faço uma meditação, porque à tarde aí a mente da gente já está cansada, a gente já ouviu algumas coisas, enfim. Todos nós estamos embaixo de uma opressão. Existe, como a gente vai falar, energia, né? A gente está debaixo de uma carga energética, para que você entenda melhor, de uma carga energética ruim. Todos nós, o mundo inteiro, ele está passando por um momento difícil, um momento de transição, um momento de dor, e a gente não pode negar isso. E a gente precisa deixar a nossa mente bem para conseguir passar por tudo isso. Nosso espírito, né, fazendo aquilo que é bom para o nosso espírito, para o nosso lado espiritual, para a nossa fé. É impossível, gente, superar esse momento sem fé. Impossível, totalmente impossível. E então, depois que eu faço isso, eu faço a questão da meditação, porque a meditação, ela vai acalmar a minha mente. Sabe, aquele racional que fica falando, todo mundo vai morrer, nada vai dar certo, a questão financeira tá difícil, todo mundo vai ficar desempregado. Esse racional, ele precisa ser calado, um pouco calado. Então eu faço essa meditação na parte da tarde. Eu fiz essa meditação do Marcos do Trem, faço algumas vezes, essa projeção para o futuro. Coloco o que eu quero, o que eu quero que aconteça na minha vida, o que eu quero que aconteça, né, daqui para frente. Então eu cuido disso. E a tardezinha, era para eu estar fazendo agora, mas me deu uma vontade, saudade de vocês, me deu vontade aqui de fazer live para vocês. À tarde eu faço exercício físico. E no exercício físico eu me sinto muito bem, porque vem todos aqueles hormônios do bem-estar, né? Vem todos os hormônios. E eu não paro de trabalhar, eu estou com foco no trabalho, eu estou fazendo um treinamento maravilhoso para vocês, de coaching, de transformação de vidas, e tá ficando incrível, tá ficando maravilhoso, né? Logo, logo eu vou falar para vocês, que é exatamente você em foco. Foque em você e mude a sua vida. Por quê? Quando você foca em você mesmo, você passa a mudar. E aí, antes de passar para o Marcos, para o testemunho, para o depoimento dele, eu vou falar que eu fui pesquisar sobre essa questão da meditação mais a fundo, e aí eu encontrei uma mulher chamada Louise Hay. Louise Hay, ela viveu na década de 70. A Louise Hay falava de tudo que a gente fala hoje, que o Marcos fala de meditação. Tudo a Louise Hay falava a respeito disso na década de 70. Aos 50 anos, essa mulher teve a vida dela transformada quando ela descobriu que mudando os pensamentos, colocando pensamentos positivos,
se amando, se perdoando, ela poderia então aprender a amar a outra pessoa e perdoar a outra pessoa. Tudo isso através de meditação. E ela fazia isso na década de 70. Muita gente chamava ela de louca, mas muitas pessoas foram curadas de câncer, de doença de câncer, por causa da meditação, por causa da autoaceitação, por conseguir ter uma mente positiva para superar esse problema. Então, eu me apaixonei mais ainda pelo coaching, pela meditação guiada. E assim eu tenho superado a quarentena. Eu tenho um depoimento no meu canal de uma mulher, de uma brasileira. Ela foi curada de câncer no cérebro, câncer nos ossos, câncer no fígado, câncer... Gente, ela tinha câncer em tudo quanto é lugar. Não era um câncer. O corpo dela estava tomado de câncer. Ela foi curada. E o que fez a diferença nesse tratamento de cura dela foi a meditação. Para vocês verem a potência que tem a nossa mente, né? Você tem uma mente positiva, tem uma mente saudável. Mas ela não sabia fazer. Foi uma colega dela que ensinou ela a fazer a meditação e ela seguiu. Sabe quando a criança, você fala para ela A e ela sabe que é A e pronto? Não tem preconceito, não tem dúvida, não tem nada que faça com que ela desacredite naquela palavra. Não, quando aquela palavra entra e se torna uma verdade na mente dela, ela fala, não, eu vou fazer essa meditação e eu vou ficar curado. Entendeu? É assim que acontece. E ela teve a vida transformada. O William está perguntando quais as dicas para vencer os pensamentos negativos que atrapalham nossa produtividade diária, ainda mais nessa pandemia. Tá, a gente já está passando essas dicas aí e deixa eu contar a questão aí do que aconteceu comigo. Como que esses pensamentos negativos se tornam um padrão comportamental e prejudica a sua vida num todo. Você nem sabe que é aquilo que está prejudicando você. Está acontecendo, mas você não sabe que é aquilo. A nossa mente, ela trabalha com padronização. Ela vai padronizando pensamentos, padronizando acontecimentos, e aquilo se torna depois automático na sua vida. À medida que você vivenciou vários momentos de episódios negativos, aquilo vai se tornando padrão. E é como se fosse uma sementinha do mal ali na tua mente, que uma hora vai se manifestar. É uma erva daninha ali na tua mente que uma hora pode resultar num problema aí emocional, de depressão, ansiedade, vício, toque, né? E vários outros, fobia e várias outras coisas. Quando você vê que uma pessoa é agressiva, quando você vê que uma pessoa tem um caráter duvidoso, eu creio, né, baseado na ciência, que a pessoa não nasceu desse jeito, ela foi adquirindo esse padrão de comportamento através de acontecimentos na vida dela. Vários acontecimentos. Deixa eu contar o que aconteceu comigo. Eu sempre conto isso nas nossas palestras, né? Tava a Cláudia e eu saindo do supermercado, eu dando ré no meu carro, tranquilo da vida, acabei de fazer minha meditação, acabei de fazer minha auto-hipnose, fui pro mercado com a Cláudia, então eu tava em paz, eu parecia aqueles monges lá no Tibete, sabe? Faltava flutuar. Olha só para vocês verem como que as coisas são complicadas. Então, eu estava empoderado, né? Tinha feito meditação, com pau de frases positivas, que é muito importante também você falar: eu sou lindo, eu sou rico, eu tenho saúde, eu sou inteligente. Essas palavras são muito importantes. Você repetir como uma verdade absoluta na tua vida, porque vão quebrando, talvez, palavras negativas que você ouviu durante aí a sua vida. E eu tinha feito isso, né? Então, aí a Cláudia, vamos no mercado, vamos. Dando ré no meu carro, e quando eu já estava pronto para sair, a traseira do carro já estava quase toda fora da vaga, e eu pronto para sair de frente. E eu tô vendo que um carro que estava numa vaga em frente a minha estava dando ré. Eu falei: Cláudia, esse cara vai bater no meu carro. E meu carro é novo, meu carro é lindo, eu amo meu carro.
Meu carro nunca teve um arranhão. E não deu outra, o cara deu um pancadão na porta do meu carro, gente. Eu fiquei irado, fiquei com muita raiva, porque como que uma pessoa dá ré sem olhar no retrovisor, como que ele não viu o meu carro, não tinha como não ver o meu carro. Só que ele estava dando ré olhando para frente, poderia ser uma criança, poderia ser um idoso que ele poderia ter atropelado. Mas foi o meu carro, pelo menos só danos materiais, né? Mas irado que eu fiquei, antes dele bater, eu comecei a buzinar, gritar. E quando ele bateu, eu dei um xingo, mas nossa, falei um palavrão. E ele sai do carro. Quando ele foi saindo do carro, não parou de sair o homem, não. O homem era gigante. Falei, desgraçado, por que não é um velhinho? Se fosse um velhinho, eu dava conta, mas o cara era grande, forte. E ele já saiu querendo. Olha, eu tava certo, ele tava errado, ele ainda queria me bater. E eu já pronto para descer do carro, a Cláudia, vambora. Ele ainda chamou ajuda, chamou uma galera lá. Pensa comigo, gente. A Cláudia do meu lado falando, vambora. E eu falei, pô, eu vou sair no prejuízo, ainda vou sair como covarde, vou fugir do cara. Bom, nessa hora o meu racional falou mais alto e eu acabei evacuando do local. Acabei deixando a cena. Mas aquela revolta, aquela raiva, como poucas vezes na minha vida eu senti, né? Então aquela paz, tranquilidade que estava em mim, deu lugar a uma ira tão grande que acabou com o meu dia. Quando eu cheguei em casa, eu parei o carro na garagem, fui ver o amassado lá. Bom, eu fiquei o dia todo, isso foi de manhãzinho, eu fiquei o dia todo mal, mas muito mal, com aquela amargura dentro de mim, aquele ódio, aquela raiva. Eu falei, eu vou voltar lá, vou bater nele. Isso era uma segunda-feira. Aí na terça-feira eu mal dormi, eu quase não consegui dormir de tanta raiva que eu ainda estava. Aí na terça-feira de manhã eu falei, caraca, eu sou terapeuta, eu entendo da mente, eu entendo como é que funciona tudo isso, eu vou resolver isso. Gente, presta atenção no que eu vou falar agora. A nossa mente não sabe fazer distinção o que é verdade e o que é imaginário. Isso é a hipnose. A partir do momento, lembra que eu falei no início que você está assistindo um filme e você se emociona? Você sabe que aquilo não é verdade, mas a tua mente assumiu como uma verdade e você se emociona com aquilo. Você foi hipnotizado. Então, a nossa mente não faz essa distinção, tá? Na sua mente, você pode ser a pessoa mais bonita do mundo, a mais rica do mundo, a mais saudável do mundo, ou na sua mente você pode ser a caquinha do cavalo do bandido. Então, as duas coisas que você pensar, a energia que você vai gastar para pensar é aquilo que vai acontecer. Então, eu aconselho você gastar a energia assumindo. Qualquer um ficaria. Nossa, se a Catarina tivesse comigo, Hugo, você não sabe o que eu ia fazer. Nem fale que a Catarina. Então, o que eu fiz? Eu falei, pô, caraca, eu sou terapeuta, eu sei como isso funciona. Gente, eu tranquei tudo aqui onde eu estava, fechei os olhos, entrei em hipnose e voltei lá naquela cena. Voltei lá naquela hora que o cara estava batendo no meu carro. Só que quando ele saiu do carro, na minha mente eu saí também do meu carro. Aí eu arrebentei ele, eu bati nele, eu bati muito nele. Na minha mente, eu só não imaginava, eu vivenciei aquilo. Então, toda aquela raiva, aquela ira que estava dentro de mim, eu consegui descarregar isso mentalmente. Mentalmente. Então, o importante é você não deixar a ira tomar conta da sua mente sem você fazer um tratamento. É isso que vai te causar um dano lá no futuro. Então, fazendo isso, eu descarreguei toda aquela minha ira, bati nele, arrebentei ele, destruí ele mentalmente, depois liberei o perdão. Liberei porque a chave, o segredo está em você liberar o perdão. Eu te perdoo por você ter batido no meu carro, eu te perdoo por você ter me dado um prejuízo material e também ter me dado um prejuízo emocional. Eu te perdoo. Mas isso só depois de eu ter descarregado a minha ira. Porque não adianta ser hipócrita, pessoal, e falar que você perdoa. Sabe, geralmente essas pessoas da igreja sempre falam em perdão, mas não tem aquele não tem aquele perdão de fato.
Então, o perdão acontece desse jeito, que quando vira a emoção, aí aquela emoção vem à tona e você consegue perdoar, entendeu? E o interessante é que depois que eu fiz isso, arrebentei, deixei ele todo ensanguentado lá, liberei o perdão. Na mente, gente. Na mente, Vai foi na minha mente. Agora na mente, tá bom? É tudo hipnose. É hipnose. Liberei o perdão e quando eu abri os olhos, aquela ira que eu estava sentindo sumiu, desapareceu completamente. Completamente. Então isso é a importância de você fazer a meditação, de você fazer a hipnose. Você trazer a emoção daquele momento e lutar com aquilo com todas as forças. Mas bate mesmo. Pega um travesseiro, bota no teu colo e vai socando. Gente, isso tem que parar de hipocrisia. Se você guardar ressentimento, você vai ter um problema sério. É por isso que a indústria farmacêutica está ganhando dinheiro, mas muito dinheiro. Porque ela está vivendo à base das emoções destruídas, destronizadas das pessoas. Tá? Então, esse foi meu depoimento aí. Aí, tirando da base desse meu depoimento, vocês podem fazer do jeito de vocês. E esse caso que o Marcos está falando, né? Eu levando agora para coisas boas, vamos falar também de coisas boas. Eu uso muito com as minhas coaches uma ferramenta que eu chamo de mural dos sonhos. Porque quando a gente projeta alguma coisa que a gente quer, é muito importante a gente mentalizar aquilo que a gente quer. Então, ele falou de descarregar uma emoção negativa, mas você também pode conseguir viver uma coisa positiva que você já queira. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui antes de você começar, gente. Sabe uma coisa que eu tenho birra? Por exemplo, num velório e um ente querido morreu. E tem o outro lá falando, chora não chora não. Eu falei, gente, você não deve falar isso nem para uma criança. Se a criança quer chorar, deixa chorar. Sabe que um choro mal resolvido pode causar problemas gravíssimos. Eu já tratei pessoas gagas por causa de choros não resolvidos. E quando faz a hipnose na pessoa, faz a regressão e ela chora, aquele choro que ela não chorou naquela ocasião, a gagueira dela some. Então, se você tiver que chorar, chora. Tá? E quem fala, não chora não, manda para aquele lugar, mas chora. Entendi, hoje ele tá, né? Hoje eu tô meio selvagem. Ele não é assim, gente, juro. É a quarentena. Não, é a quarentena, ele não é assim, de jeito nenhum. Mas, então, você falou de várias coisas, aí abriu vários leques aqui pra mim. Aí eu ia falar do mural, dos sonhos, e eu vou até falar de uma outra coisa agora. A respeito, vamos continuar falando só da questão da meditação, porque eu quero falar uma coisa aqui a respeito da meditação que a gente estava falando, que muita gente me pergunta, que é da igreja, né? Tem pessoas evangélicas, pessoas católicas, e que falam, Cláudia, mas a meditação não é uma coisa do budismo? E, gente, a meditação, ela é usada em algumas práticas religiosas, sim. Eu não vou negar isso, que tem práticas religiosas que usam. Mas tem todo um ritual no budismo para se fazer uma meditação, né? Tem todo um ritual, aí os monges que ensinam a pessoa a fazer a meditação. E tem pessoas, quando vai fazer alguma yoga, usa pirâmide, usa uma série de coisas para fazer. Não é isso que eu estou falando, usar a meditação dentro de um ritual que não seja o seu. Eu não estou dizendo que é errado não, tá, gente? Se a pessoa que está me assistindo é budista, de alguma religião da Índia, isso é aquilo que é para você, mas eu estou respondendo aqui para cristãos que me perguntam se quando estão fazendo a meditação, de repente não estão ofendendo a Deus. As nossas meditações guiadas, a que o Marcos tem aqui no canal, elas não têm cunho religioso, nem para o lado do cristianismo, nem para o lado de nenhuma seita, de nenhuma outra religião. Então, quando você for fazer a meditação, antes você dá uma olhadinha se aquela pessoa que fez, ela fez para alguma religião, ou se ela fez somente para relaxamento. É bom tomar esse cuidado se você é cristão, né? Se você não quer juntar com nenhum tipo de religião.
tá? E aí também, se você é de alguma religião que você queira que aquela meditação seja para a sua religião, é muito importante você ver se aquela meditação foi para uma religião ou não. Mas ela é uma coisa independente de religião. É relaxamento da mente. Você vai alcançar ali algumas ondas, a onda alfa, né? E na hipnose o Marcos alcança até a teta, né? Onda teta. Tudo isso é muito técnico, né? Técnico, não tem comprovação, não tem comprovação que na hipnose você alcança essas ondas, mas alguns falam que sim. Assim, não tem assim, eu tô falando de comprovação sim, porque quando a pessoa consegue chegar num estágio parece que ela tá dormindo, meio lá, meio cá, tipo, quando você tá acordou de manhã, tá com o olho muito pesado, você sabe tudo que tá acontecendo, mas você tá tão relaxado que você não quer se... Você consegue se mexer, mas você não está a fim de se mexer, é um estado meditativo, né? É um estado meditativo em que você está. E aí é muito interessante. E o William, ele perguntou como superar esse momento para ser mais produtivo. Quando a gente foca, William, no momento ruim que está acontecendo, a nossa energia vai caindo. Porque todo o nosso corpo ele é guiado pelos pensamentos. Então, se você focar, nossa, como tá ruim, meu Deus, as pessoas vão morrer, meu Deus, eu não posso fazer nada. Você vai focando em coisas ruins, você vai ficando sem energia, sem energia, sem energia. Tem dias que a gente está assim, a gente é ser humano, o Marcos falou, não vamos ser hipócritas. Tem dias que a gente não está afim. Então, o que a gente vai fazer nesse dia? Descansar. Né? Teve dias que eu peguei e falei, olha, hoje eu vou descansar. Não pense em nada. Tira um dia para não pensar em nada. Já fez isso? É o nadismo, o dia do nadismo. Não pense em nada. Agora, só para terminar aqui. Agora, para você conseguir ser produtivo, você precisa o quê? Aprender mais daquilo que você vai fazer. Produtivo em quê? Qual a tua profissão? Você vai aprender mais sobre aquilo, vai focar nos pensamentos positivos, vai se imaginar já fazendo aquilo e vai criar um ritual para você. Vai criar um ritual para você não ficar com preguiça. Tipo, o Marcos fala muito do poder do hábito, né, amor? Você quer falar alguma coisa ou você pode falar aquela questão que eu acho muito legal do hábito, do cara que chegava e ia pro sofá, por exemplo? Você quer criar um hábito, tem que ser uma coisa sistemática, sistêmica. Tá ao vivo, não travou não, né? Abre lá para ver o que ele falou. Quem? Temos que colocar fé em coisas boas, porque se ficar pensando no que está acontecendo de ruim, a pessoa vai adoecer. Mas é o que mais está acontecendo aí, Fernanda. Os hospitais estão cheios. Não é o que mais... Tá certo. Mas é o que mais está acontecendo aí. As pessoas ficam pensando... Né? E eu não tiro a razão, como eu falei no início, né? A gente não estava preparado para passar o que está passando. Quando não tinha esse coronavírus, quando não tinha essa quarentena, já era difícil, né? A gente faz muita palestra, a gente tem contato com muitas pessoas e sabe, a gente ouve ali depoimentos de cada um e é interessante, porque se você usasse o poder que tem na sua mente, muitos problemas físicos, né, que a gente começou falando nisso, seriam evitados. Os problemas físicos geralmente começa pelos problemas mentais. Né, e é importante esse depoimento que eu dei, a Cláudia deu, de você expulsar de dentro de você essas emoções negativas, você tirar de dentro de você. E você faz isso, não tem como... Outra coisa também, não dá para você fazer isso no racional. Tipo assim, você ficou com raiva, mas aquela pessoa te fez uma raiva grande e você fala assim, eu perdoo ela. Mas não é assim que funciona. Né? Se você mas eu já perdoei. Gente, eu trato pessoas. Então, antes de fazer o tratamento, antes de fazer uma terapia, antes de fazer uma sessão completa de hipnoterapia numa pessoa, a gente conversa e tal, e eu pergunto, tem alguém que você tem ressentimento, tem alguém que você queira perdoar, tem alguém que te fez mal? Ela conta lá de A a Z, né, das pessoas que fizeram mal a ela, mas muitas delas, elas falam assim, mas eu já perdoei, não tem nada, não tem nenhum sentimento não, já está tudo resolvido, já perdoei.
Só que na hora que eu coloco a pessoa no estado de hipnose e faço uma regressão e busco a emoção negativa que está trazendo o problema atual dela, vem o problema com aquela pessoa que ela já falou que já perdoou. Ou seja, ela perdoou da boca para fora, mas não perdoou de verdade, não perdoou no seu subconsciente. Nós temos 3 mentes, né? Na teoria da mente trina que eu aplico, a gente tem a mente consciente, subconsciente e o consciente. Então a pessoa perdoou só no racional. O que é o racional? A mente consciente, é o da boca para fora. Já te perdoei já. Só que aquela mágoa que aquela pessoa sofreu ficou guardado lá na mente subconsciente dela. E a mente subconsciente é tudo que você é hoje. A resposta do que você é hoje é o que está na tua mente subconsciente. Então, quando eu faço a regressão de memória da pessoa e trago à tona aquela emoção negativa, vem a emoção com aquela pessoa que ela já disse que perdoou. E ela não perdoou nada, porque quando a emoção vem, ela começa a chorar, se debater. Então, o importante é você perdoar de todo o seu coração. E como faz isso? Eu acabei de falar aí como é que é. Você traz aquela emoção de ódio. É o ódio que você está sentindo por aquela pessoa? Então tá, fecha os olhos, bota o celular em modo avião, esquece de tudo, fecha os olhos, se concentra em você, vai baixando a sua respiração, sua adrenalina, vai baixando. Você pode colocar até uma musiquinha, um instrumental, para poder ajudar a te tranquilizar. Depois que você já estiver no estado aí, que a Cláudia até falou do estado teta, como que eu chego nesse estado teta? Quando você estiver completamente dentro de você, quando você não estiver pensando em mais nada externo, é só aquele momento que importa para você, tá? A gente está dando um resumo bem, porque a gente fala sobre isso no workshop e a gente demora aí 5, 6 horas para falar esse assunto. A gente está resumindo bastante aqui, tá? Então, aí você traz aquele problema que você teve com aquela pessoa, você traz, vai vir emoção negativa, mas essa emoção negativa você vai agir da maneira que você quiser. Você quer dar pancada naquela pessoa? Dá pancada nela. Você quer falar umas boas verdades para aquela pessoa? O que você não falou pessoalmente, se aquela pessoa já até morreu, você pode colocar ela sentada numa cadeira na tua frente, isso mentalmente, e fala tudo o que você tem para falar com ela, mas tira isso do teu coração, tira essa emoção do teu coração. E você vai ver que quando você tiver chorado o que você tinha que chorar, quando você tiver falado o que você tinha que falar, e depois não esquece do perdão. O perdão é a chave final, tá? E você perdoar, eu te perdoo, eu te libero da minha vida, porque agora eu assumo a minha vida. Gente, escreve essa frase aí, por favor. Eu assumo a minha vida. Escreve essa frase e coloca bem grande aí, ó, na parede da tua casa, da tua sala, do teu quarto. Eu assumo a minha vida. E fala isso para ela. A partir de agora, eu assumo a minha vida. Eu não vou viver mais debaixo dessa emoção negativa que você me causou. Então, aí você fez isso, perdoou, você vai retornando a si aos poucos, vai abrindo os olhos e você vai ver como que a sua vida vai mudar. Eu fui uma pessoa que eu engoli muita emoção, né? Eu fui criada para ser forte, eu sou filha de pais divorciados, então em casa eu tinha que ser a forte, eu tinha que ser a pessoa mais forte. É isso aí, Fernanda. Eu assumo a minha vida, é isso. E aí, gente, quando eu fui fazer o processo de coaching, que eu passei pelo processo de coaching, eu aprendi, né, o poder da vulnerabilidade, que é você sentir a dor, você sentir a fraqueza, você sentir aquilo que não é legal. E o Marcos fez o processo de hipnoterapia comigo, e eu senti realmente dores, eu revivi dores, né? Perdoei pessoas. E para mim era muito difícil sentir, porque eu fui criada para ser forte. Primeiro porque eu fui criada quando criança para ser forte, pelo divórcio dos meus pais. Depois eu me converti muito cedo ao evangelho e eu fui doutrinada para ser a pastora forte, a pessoa forte. É isso aí, Hugo. Que não podia demonstrar vulnerabilidade para ninguém.
Só que nisso eu ia engolindo emoções. E acontece muito com o cristão. Porque a gente não pode demonstrar as emoções, a gente não pode chorar, como o Marcos falou do velório, sabe? A gente não pode parar e dizer, senti dor, a pessoa me magoou. E o perdão é importantíssimo, porque o perdão, a falta do perdão é que causa muita doença emocional. A maioria delas, e inclusive o câncer, que é uma doença horrível, terrível, que mata. Então, esse momento que a gente está passando em casa, é um momento, gente, de perdão, é um momento das pessoas pararem para conversarem, né? Eu e o Marcos, a gente falou isso no vídeo anterior, a gente é casado há 16 anos, e um pilar do nosso casamento é o diálogo e o perdão. Não tem como a gente... Manda um ok pro Arthur. Arthur, seja bem-vindo, Arthur. Arthur, seja bem-vindo. Salve, Arthur. Salve. Então, não tem como a gente ter um relacionamento, continuar com um relacionamento. As pessoas me perguntam muito, porque eu falo sobre coach sentimental, atendo muito coach sentimental, qual é a fórmula do amor? O amor tem fórmula? E para mim tem. O amor tem fórmula. É o amor que você já sente mesmo, primeiro por si mesmo, porque você não vai conseguir amar o outro se você não se amar primeiro. E segundo, é a capacidade de perdão. E essa capacidade de perdão, ela vem a tua capacidade de se auto-perdoar. Então, eu trabalho isso na pessoa. Primeiro, o amor próprio. Segundo, a capacidade de se perdoar. E aí vem essa capacidade que o Marcos está falando, que é de perdoar o outro. Reconhecendo que o outro te feriu mesmo. Não é negando. Porque eu vivi aquela frase terrível do Jung durante 42 anos. Até eu passar pelo processo de coaching. Aquilo que tu nega te submete. E eu negava as coisas. Eu preferia fingir que nada estava acontecendo em toda a minha vida do que eu chegar lá e dizer doeu, porque eu não queria enfrentar a dor. Então, o aceita que dói menos. Doeu, o Marcos tomou uma atitude maravilhosa. Muitos podem achar estranho, mas ele socou a pessoa ali. Mas era o que eu queria fazer na hora. Mas você reconhecendo que você estava com raiva. Eu estava com raiva, vou mandar flores para ele. Eu posso mandar depois que eu descontar minha raiva. Isso. Não é? É o que faz sentido para você. Então, quando você perdoa, eu passei por uma experiência de perdão também no treinamento que eu fui. E quando você perdoa, como o Marcos está falando em hipnose, você sente uma liberdade, você realmente pode dizer, eu sou livre. E quantas vezes a gente não se perdoa? A gente até perdoa o outro, mas a gente não se perdoa. E eu cantava muito uma música da Ana Paula Valadão, que falava, quero ser livre para adorar, né? Quero ser livre, livre para te amar e caminhar. Só que essa liberdade, ela vem quando você consegue se perdoar primeiro, você consegue se amar primeiro, se perdoar primeiro, e aí você consegue então amar o outro. E a gente consegue também fazer diálogo, conversar entre casais. E o que está matando muita gente, o casamento de muita gente na quarentena, é a falta primeiro do amor próprio, que você tem que conviver com você mesmo 24 horas por dia. Não tem sublimação, não tem escape. Eu vou escapar para onde? Agora eu vou ter que me olhar no espelho e vou ter que me amar. Então faz, gente, o teste. Eu até fiz no vídeo anterior, né? Faz o exercício do espelho, vai no espelho e fala, eu me amo, eu me aceito, eu me amo, eu me perdoo, sabe? E segundo, essa questão de finalmente ter que dialogar com o companheiro. Eu e o Marco, a gente já trabalha junto há muito tempo, mas vocês talvez não. Então senta, conversa, dialoga, perdoa. Tô falando o Hugo. Ai, Hugo, você é um comédia mesmo. Aqui, e entrando no assunto de casais, né? Para você ver, as pessoas se casam porque se amam. Só que eu não sei o que acontece no percurso aí que elas deixam de se amar. A quantidade de entrada de divórcio que os cartórios estão recebendo por causa dessa quarentena é um absurdo. E violência doméstica também. Porque eles se amam, se casaram, mas não aprenderam a conviver junto. Não se conhecem e não conhecem o cônjuge. Entendeu? Olha como é sério.
Então, a partir de que ano, de que idade você pode fazer a meditação auto-hipnose? Para mim, desde que a criança começou a ouvir e a falar, já começa a ensinar ela. Porque estudos, a ciência já demonstra, já reconhece que a partir do terceiro, quarto mês de gestação, a criança já começa a receber as emoções vindas da mãe e também do ambiente externo. E do 0 aos 7 anos está se formando o caráter da criança. E aquele caráter que se formou é o que vai ser levado aí para o resto da vida dela. Então, imagina só, por que a gente está vivendo o mundo do jeito que a gente está vivendo hoje? As pessoas se odeiam, se matam. Porque é um ciclo vicioso, gente. Se a mãe tem emoções mal resolvidas, a mãe tem emoções negativas, ela vai passar para o bebê. E o bebê já nasce com emoções negativas, as crianças estão começando a tomar antidepressivo mais cedo, para vocês terem ideia. Então, daqui a uns anos, que tipo de ser humano que vai estar nesse mundo? Um ser humano com a tecnologia de ponta, mas com a depressão também ferrada, porque tem tudo a um aperto de botão, né? Ela pode se comunicar com quem ela quiser apertando um simples botão, mas ela não se conhece. Isso não foi revelado a ela. O que é conhecimento de uma importância tão grande que a gente gosta, a gente ama fazer isso. Porque passando isso para vocês vão passar para as outras pessoas. Vocês vão passar esse conhecimento também. E quanto mais pessoas terem esse conhecimento, saberem da importância de conhecer como funciona a sua mente, como que problemas emocionais entram na sua mente, mais pessoas vão estar livres aí de um suicídio ou de uma depressão profunda. E falando ainda sobre casais, que eu gosto muito de falar sobre isso, as pessoas elas não lutam, elas casam e acham que o casamento ele vai ser sempre linear, né? Eu acho que isso acontece muito. Quando você faz meditação também ajuda muito a manter esse equilíbrio mental. Mas é importante que você tenha o conhecimento do que é um casamento, porque nós nos casamos, nós tínhamos 20 e poucos anos. A Cláudia de 20 e poucos anos era uma, o Marcos de 20 e poucos anos era outro. E aí a gente vive ciclos, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando. E eu entendo que de vez em quando o casamento ele é como um computador. Entram vírus, né? Entram coisas ali que você precisa ir lá limpar. Você precisa fazer uma limpeza, você precisa dar um restart, um reinício. Isso é ruim. Ai, Cláudia, é ruim. Não, é maravilhoso. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou viver 50 anos casado com o mesmo marido? E a resposta é sim e não. Você vai estar casado com o mesmo RG, Marcos Mastro. Eu vou estar casada com o Marcos. Deus quiser, até a volta de Cristo aí, até 50 e tantos anos. Mas eu não estou casado com a mesma pessoa. Ele está se transformando para melhor. E o autoconhecimento, ele traz... MPB. Olá, usufruir. Então você, na verdade, esse susto de estar casado com a mesma pessoa durante 50 anos, ele diminui, porque você não está casado com a mesma pessoa. Quanto mais você se conhecer, mais você for se curando e se transformando, você vai ser a melhor versão do mundo para o teu cônjuge. E ele vai ser a melhor versão do mundo para você. E aí vocês vão crescendo, mas é preciso que você pague um preço, que você invista no teu casamento. Investir, gente, numa terapia, numa hipnose, né? Investir em hipnoterapia. E, aliás, dá para fazer online, né, amor? A hipnoterapia dá para fazer online, né? Dá para fazer online. Hipnoterapia dá para fazer online, tá? Se quiser entrar em contato com a gente, eu vou deixar linkado o telefone. E você investir em hipnoterapia, você investir no coaching. E o processo de coaching, eu ensino tudo a respeito do amor. Nós temos 7 tipos de amor. É muito comum a pessoa chegar até a mim e falar, tô apaixonado.
Aí acha que a emoção da paixão vai segurar o casamento até o final. E aí o amor ele vai tomando formas. O amor tem muitas formas. E durante o casamento acontecem ciclos. E quando você vai entendendo esses ciclos, né? Primeiro, muitas começam com o ciclo da paixão, que tem todo um patrocínio hormonal, né? Que tem todo um patrocínio hormonal ali para que você sente o coração bater mais forte e aquela coisa toda, aquela adrenalina. Depois aquilo some, são 2 anos, até 2 anos aquilo some. Aí vem um amor companheiro, que é um amor mais brando, mas não mais fraco. Se você regar, se você for investindo no teu casamento, ele é muito mais forte do que a paixão, porque é um amor transcendental. Hoje eu digo, né? Eu acho que a gente tem que viver amando apaixonado. Porque a paixão não é aquele fogo, então aquele fogo não pode se apagar. Dizem que o fogo se apaga, mas se você for sempre alimentando esse fogo, ele não vai apagar. Mas porque existe vários tipos de sentimento. Existe uma paixão que ela chega a ser doentia, porque não, quando é patologia, sim, né? Não, mas existe a primeira fase do amor que não aconteceu comigo, mas acontece com várias pessoas. Ela é muito possessiva, então isso a gente trabalha no coaching. Ela é muito possessiva, ela é ciumenta, exagero. Ela é muito ciumenta, exagero. Se eu fosse ciumenta, exagero com o Marcos... a afilhada falando, com amor só aumenta cada vez mais. Só aumenta cada vez mais. Ele me cortou, né? Porque tá falando com o Pocotó. Mas o amor que eu sinto hoje pelo meu esposo, ele é muito maior do que no início do casamento. E tem pessoas que dizem que o amor reduz, que o amor mesmo é sem graça, que a paixão em si que é gostosa. Tem muita gente que tem isso como um mito. Quando a gente conta isso em palestra, porque o amor que eu sinto por ele hoje é um amor muito mais forte, é um amor companheiro. Eu sou amiga dele, ele é meu amigo. Tem horas que nós somos amigos, tem hora que eu sou terapeuta, tem hora que eu sou coach dele. A gente tem um amor com... Não é perfeito não, tá, gente? Não é começar de margarina, não. A gente se arrebenta. Não, deixa eu falar aqui também, porque não explica como que como que né? Tem dia que eu não quero nem me olhar no espelho. Tá? Tem dia que é assim, fazer o quê? Eu vou mentir. E tem dia que eu falo pra Cláudia, eu tô naqueles dias hoje. Eu tô naqueles dias, ela sabe me respeitar. Isso é importantíssimo, gente. A mulher saber respeitar os dias do homem. E o homem daqueles dias da mulher. Tem que respeitar. Só que a mulher tem calendário, o homem não. Mas fala, né? Sabe quando a mulher começa a falar e fala, às vezes você tá no pensamento, às vezes você tá focado em alguma coisa, a mulher já chega falando. Então, é assim, a Cláudia é assim também. Mas eu falo, opa, peraí, calma, respira, inspira, solta o ar pela boca. Só tem cara de calma. Peraí, eu tô aqui fazendo as minhas coisas, tô estudando, tô fazendo alguma coisa aqui, você chega falando como se eu já tivesse na tua mente. Ai, meu Deus do céu. Isso acontece muito com os casais. E muitos homens não têm essa delicadeza de falar como, opa, peraí, vamos conversar. Tem um homem que já, você é louca, mulher, entendeu? Já começa a ofender. Aí já toca na ferida da mulher também, aí aquilo que poderia ser uma brincadeira vira uma confusão muito grande. Então tudo é o jeito de falar. Tudo é o jeito de você se expressar. A esposa, ela consegue... Se a mulher é inteligente, ela consegue tirar tudo do homem. Ela consegue ganhar tudo que o homem possa dar para ela. E o homem inteligente também. Né? Lembra que eu falei que a mente não sabe distinguir o que é real e imaginário? O que vocês dois imaginarem pode acontecer. Né? Na mente de vocês podem. Então, isso dá margem para tudo, viu, gente? Tudo. Para quem estiver passando aí com dificuldade amorosa, com dificuldade sexual, não esquece que a nossa mente é limitada. Deixa eu contar. Fala. Ele fala que eu falo, ele fala pra caramba. Olha só, não, essa questão da visualização, mentalização, claro que eu usei a fé, eu tô aqui falando de Jesus, falando de Deus, né? Mas quando eu pensei em arrumar uma pessoa, namorar uma pessoa para casar, porque... Espera aí um pouquinho. Pessoal, tá travando aí? Diz para mim se tá travando. O Hugo falou que tá travando um pouco, tá congelando.
porque a gente está falando uma coisa tão importante que pode ajudar você, e se estiver congelando, a gente não sabe se está falando sozinho ou não. Agora tá melhor, Nanda? Tá, então continua. Então, é essa questão de pensar, de mentalizar, né? Eu fui uma menina criada na igreja, eu queria ser pastora e eu não queria namorar. Não tô aqui condenando ninguém, tá? Só que eu queria namorar uma pessoa que eu casasse. E isso eu já tinha 26 anos. E aí eu orei. Orei algumas vezes e não aparecia ninguém legal, né? Mas aí teve uma vez que aí eu fui e eu falei, eu descrevi, eu falei que eu queria um homem que ele tivesse cabelo preto, a altura também, eu queria que tivesse no máximo 1,70 m, não gosto de homem alto. E eu descrevi como eu queria, né, o homem. E pedi que tivesse fé, que fosse uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa inteligente. E aí, eu passei quando eu ia, no caso, para a igreja, eu sentava e eu imaginava segurando a mão dele. E fazia isso, gente, isso é uma projeção. Lógico que eu estava usando ali a fé junto, você pode projetar usando a fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, eu projetava e eu falei, vai vir. E aí, 1 mês ou 2 depois que eu comecei a fazer isso, acho que foi até 1 mês. Aí eu conheci o Marcos, ele veio de Minas, eu conheci a família dele, e aí a tia dele me apresentou ele, né? E aí ele tem o cabelo preto, eu queria cabelo preto, não era castanho, era preto. E aí veio exatamente o que eu queria, né? Porque eu falo muito isso com as minhas coaches. O próprio Jesus, ele falava, o que queres que eu te faça? Então, às vezes, a gente não quer mapear o que a gente quer. A gente não quer projetar coisas para o futuro. E aí que eu estava falando para vocês sobre fazer o mural do sonho. Eu peço direto para elas botarem. O que você quer? Uma casa? Um carro? Um emprego? O que você quer? Faz um mural. Coloca lá, gruda lá tudo que você quer e deixa lá. Se você é uma pessoa que ora, que busca Deus, ora. Mas põe lá para você saber, porque ali a tua mente também ela está focada naquilo e você vai conseguir exatamente o que você quiser. Eu até brinco muito com o coach sentimental, brinco, mas é verdade, tá? Eu pergunto, é louro ou moreno? A pessoa, qualquer cor. Eu falei, não, peraí. Até o Cláudio Duarte fala muito isso. A decisão é sua. Você sabe se você quer uma pessoa loura, uma pessoa morena, uma pessoa alta. Eu tinha uma amiga que ela queria casar com uma pessoa super alta. E ela era baixinha, ela dizia, eu só quero se for tanto de altura. E veio. Ela casou com um rapaz hiper alto, quase 1,90 m. Por quê? Porque ela quis daquela forma. E na mecânica quântica, ela explica essa atuação, né, que a gente entende por fé, mas existe uma vibração para que você alcance aquilo que você quer. Entendeu? Eu entendo a mecânica quântica como uma ciência que ela desvenda os mistérios de Deus, os mistérios deixados aqui, né? Porque quando Deus ele fez esse mundo, ele deixou autoridade para o ser humano. A gente tem autoridade. Aí tem gente que quer casar e fica falando com palavras. Eu não quero casar, não. Tem gente que quer enricar e fica, não quero ser rico, não. Você está mandando pro universo ideias que você não quer. Então, aí depois reclama, vai no Instagram da amiga, ela tá lá casando, vai no Instagram da outra, ela teve filho. Por quê? Eu tinha uma amiga que o sonho dela era ter filhos de olhos azuis. E ela namorava meu tio. Eu falava, meu Deus, a minha nunca vai ter filho de olho azul. Apesar que dava, porque a minha família tem olho claro, né? E ela botava tudo quanto era foto de bebê, de olho azul. E para acabar a história, ela acabou não casando com meu tio, mas ela teve o bebê exatamente como ela colocava nas fotos. Uma bebê linda, lourinha, de olho azul, 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 azul. Por quê? Porque ela já projetava. E a projeção é muito importante. E a confissão. Quando gera noção, se você fala assim, mas por que eu já pensei e não aconteceu? Tem que gerar emoção e confissão. Essas duas coisas andam juntas. Gera aquela emoção, você quer de verdade, você quer aquilo com todas as forças do teu ser?
e já confessa aquilo. O meu carro, por exemplo, eu não tinha condições de ter o carro que eu tenho hoje, mas mesmo assim eu recortei o desenho de um carro, que é o carro que eu tenho hoje, impressionante, que era o carro que eu queria, e colei aqui num lugar que quando eu acordasse de manhã, a primeira coisa que eu fazia era olhar na foto daquele carro. E eu já ia na garagem, era um outro carro, mas eu já via na minha mente, eu já via carro que eu queria, né? Que era o carro que eu tinha recortado. E hoje o carro tá lá na garagem, que é o carro que o cara bateu. Por isso que eu arrebentei ele, tá vendo? Graças a Deus não foi tantos danos, né? Mas Não. essa questão da projeção e da confissão, eu ensino muito. Porque às vezes você quer uma coisa e confessa a outra. Quer uma coisa e confessa a outra. Ó, tem um internacional que entrou aí, Ola. Abraço desde a Espanha. Tá na Espanha, olha que legal, Rafael, tá na Espanha. Abraços, eu não sei falar espanhol, vou falar portunhol. Abraços para você da Espanha. Estamos falando a importância das palavras, né? De falar palavras positivas, e principalmente esse momento que o mundo está vivendo de coronavírus, gente. Que as pessoas estão falando muito no negativo, né? A nossa tendência é ouvir coisas negativas. Muitas graças. Muitas graças para ti também. Então, esse momento está todo mundo falando coisas negativas. Então, a gente precisa ser positivo. Precisa ser positivo para que a gente consiga criar um futuro, né? O que você pode fazer hoje para melhorar esse momento? O que você pode fazer? Que ação você pode fazer hoje? Olha a minha parte coach, né? Meu todo coach. Que ação você pode fazer hoje para melhorar esse momento? É estudar? É ser mais espiritual? Gente, eu estava vendo, e nada contra aqui pessoas que fazem... enfim, tinha uma pessoa que fazia previsão de futuro, né? Eu fui ver essa pessoa, uma entrevista dessa pessoa, e na entrevista ela falou pra gente ler a Bíblia. Mandou ler o Salmo 91. É um momento em que a gente está todo mundo voltado também para buscar coisas espirituais. E quando você busca coisas espirituais, é importante porque você melhora as coisas que você fala. Porque a Bíblia, ela diz que a boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então, como o Marcos falou, desliga a televisão, assiste o mínimo de coisa possível, só para você não ficar alienado, né? Porque o planeta está passando, o mundo está passando uma transformação. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo, não vamos nada. Mas a outra parte do tempo, estuda, tem muita aula aí, grátis, muita aula grátis, tem muita live boa, tem muita coisa que você pode preencher a tua mente. Faça esse pilar espiritual, coisas espirituais, coisas para teu intelecto e coisas para se reinventar. Porque o digital está vindo fortíssimo, tudo aí está vindo digital, né? Então, para que você venha se reinventar e conseguir trabalhar mesmo em casa, né, amor? Para finalizar, você tem... Bom, para finalizar, não esqueçam que os áudios estão aí no canal da Cláudia. Qual que é o título para a pessoa achar? Meditação guiada para um futuro maravilhoso. E tem a outra meditação também que é para sentimental, se você quiser esquecer, ressignificar a perda de alguém. São os últimos vídeos que eu postei, você procura aí. O Marcos também atende online, eu atendo online, precisando da gente. A gente está aqui, tá? Como eu falei, é importante você saber qual é o teu problema, você se conhecer, o porquê que você está vivendo o que você está vivendo aí, só você e seu travesseiro sabe. É importante você saber também que há solução para você, nem tudo está perdido. Se você é um desses aí que está querendo se matar, que está querendo acabar com a sua vida, numa situação, e através de uma mudança de mindset, através de uma mudança de mentalidade, elas mudaram completamente as suas vidas, tá? Então, há solução para o teu problema, tá? Busca a ajuda certa. A Cláudia e eu estamos aqui para ajudar. E já deu 1 hora de live, acho que tá bom. Tá, gente, eu vou aconselhar também que vocês assistam a Luiz Rei, Como Curar
Não, você pode curar a sua vida. Eu gostei muito desse documentário da Louise Hay. Você pode curar a sua vida. Você vai entender o poder que tem a mente. O poder que tem a gente manter uma mentalidade positiva e confessar palavras positivas, tá? Estamos juntos. Muito obrigada a todo mundo que comentou, nossos amigos. O canal é feito para vocês. A gente está aqui por causa de vocês. Vocês nos dão razão e significado de estar aqui postando, gravando. A nossa razão de acordar é estar contribuindo para a vida de vocês, para um mundo melhor em todo o mundo, né? Até na Espanha. Tá, e que vocês podem fazer também, que vocês fizerem essa meditação. E o que vocês sentiram, se deu algum resultado, se deu alguma transformação, avisa a gente que a gente faz uma live junto, né? Para vocês contarem também para as pessoas o que vocês sentiram fazendo essa meditação, essa auto-hipnose, porque daí incentiva mais as pessoas a fazerem. Isso a gente vai estar contribuindo para uma sociedade, porque quando a gente muda uma pessoa, a gente está mudando uma família, a gente está mudando um relacionamento, a gente está mudando muitas pessoas, não é só aquela pessoa, né? Então, quando eu transformo uma vida, quando a Cláudia transforma uma vida, a gente sabe que a gente está transformando uma família. A gente sabe que está transformando relacionamentos. Então, façam, praticam. Tem como colocar o link aqui? A gente pode mandar o link. Quando eu salvar, vou salvar a live, boto o link embaixo. Bota o link e façam. E depois podem falar com a gente, entrem em contato com a gente e gente o que aconteceu, se vocês conseguiram realmente vivenciar a experiência, que aí depois a gente faz uma live com vocês e vocês contam pra gente ao vivo o que vocês sentiram, tá? Para poder inspirar mais pessoas a obter esse conhecimento, tá? É uma ferramenta grátis, gente. A solução, o antídoto tá aí na sua mente, né? Grátis. Uma coach minha lá dos Estados Unidos agradeceu, né? Agradeceu. Essa auto-hipnose a gente vendia ela e o Marco cedeu para vocês de graça. Então ela me agradeceu, ela conseguiu superar um problema que ela tinha, né? E como é bom saber que nesse momento de coronavírus, nesse momento aqui, a gente não tem barreira pela internet, né? E conseguiu superar, agradecer o Marcos. É importante também desapegar do material. Eu vendi essas meditações e a gente resolveu colocá-las de graça para poder beneficiar as pessoas. A gente sabe que as pessoas não estão dinheiro. Então, o que a gente pode atender, a gente está atendendo, até com preços beneficentes também. E o que a gente puder oferecer sem custo, como a hipnose a gente está fazendo. Então, cada um fazendo a sua parte, eu acho que uma sementinha que a gente planta aqui, vocês plantam aí, a gente vai estar contribuindo para um mundo melhor. Que bom, gente. A gente avisa, né? Que a gente não avisa, a gente vai avisar da próxima vez, desculpa. Tchau. Tchau. Você quer mesmo